Faz um tempo que desejo compartilhar essa história que marcou minha vida profissional, mas tinha dúvidas por respeito à vítima. Só quero compartilhá-la omitindo detalhes de forma anônima e com muito respeito a ela e à sua família. Sou médico legista há 9 anos e trabalhei em diferentes necrotérios ao longo da minha carreira. Atendi 2 casos que se tornaram virais em várias cidades, casos em que solicitaram meu trabalho para esclarecer situações não resolvidas. Em uma ocasião, fui chamado por outro país, pois tinham um caso não esclarecido e precisavam da minha ajuda. Tratava-se do corpo de uma jovem que seria exumado para que eu realizasse uma nova autópsia. A família não estava satisfeita com a causa oficial de sua morte, que a promotoria havia informado. Não era a primeira vez que eu lidava com corpos exumados, então estava confiante de que tudo correria bem. Esperava poder ajudar essa família que, quando conheci, implorou para que eu encontrasse a verdadeira causa da morte de sua filha. Eles apenas queriam paz e que a filha também a encontrasse. O esposo dessa jovem a encontrou enforcada em casa, onde viviam juntos. As autoridades afirmaram que ela mesma tirara a própria vida, mas os pais não acreditaram nisso. Sabiam que ela não sofria de problemas psicológicos e tinha planos para o futuro, como o sonho de ser mãe, que planejava para o mesmo ano em que faleceu. Seu esposo era um homem amoroso e cuidadoso e ele também concordou em exumar o corpo de sua esposa. Assinei para que o processo fosse iniciado o mais rápido possível. Chegou o dia e à noite me apresentei no necrotério, onde examinaria a jovem. Prefiro trabalhar sozinho, então esperei até o local estar vazio e comecei meu trabalho. Tudo parecia apontar para a causa de morte que a promotoria havia declarado. Estava prestes a terminar quando a jovem segurou minha mão. Sei que é difícil de acreditar, mas aconteceu. Lembro que fiquei imóvel com a mão da jovem sobre a minha, atônito, tentando entender o que estava acontecendo. Fiquei com medo de que a jovem se movesse por espasmo, mas seu corpo já estava avançado no processo de decomposição, então não podia ser isso. Eu estava quase tirando as luvas quando a jovem segurou minha mão. Estava atordoado, tentando entender o que estava acontecendo. Negava a acreditar que a jovem se moveu sozinha, já que ela estava sem vida há semanas. Encerrei o local e saí para meu alojamento. O corpo da jovem ficou no necrotério e seria sepultado novamente no dia seguinte. Cheguei ao alojamento confuso e um pouco assustado. Nunca havia experimentado algo assim em toda a minha carreira. Parecia não fazer sentido. Tomei um banho para relaxar e estava prestes a me deitar quando ouvi ruídos do lado de fora do banheiro, dentro do quarto. Isso me pareceu muito estranho, pois eu estava sozinho e tinha trancado todas as portas. Fechei a torneira do chuveiro para ouvir melhor, pensando que minha mente estava confusa com tudo o que aconteceu. Ao ficar em silêncio, ouvi passos no quarto. Peguei minha toalha e saí com cautela, temendo que um intruso tivesse entrado no alojamento. Ao verificar o quarto, vi que estava vazio. Eu sabia que não era imaginação minha. Havia claramente ouvido passos. Voltei a me trocar o mais rápido que pude e desci para verificar o primeiro andar. Tudo estava trancado como eu havia deixado. Subi novamente e me tranquei no quarto. Voltei ao banheiro para escovar os dentes e finalmente ir para a cama. Enquanto enxaguava a boca, senti algo estranho, uma presença atrás de mim. Minha pele arrepiou sem motivo aparente, e eu estava com medo de levantar a cabeça para olhar no espelho à minha frente. Sentia um terror de ver algo que me faria gritar como nunca. Fiquei lá com a cabeça baixa e as mãos apoiadas na pia por um momento que pareceu interminável. Fechei os olhos com força, tentando resistir ao medo que tomava conta de mim. Lentamente ergui a cabeça quando me senti pronto, e quando finalmente abri os olhos, lá estava ela.
A jovem a quem eu tinha feito a autópsia naquele dia estava de pé à minha frente. Mas não como seu corpo estava no necrotério em estado avançado de decomposição. Ela não parecia como quando estava viva, mas sim como uma versão translúcida. Ela me olhava com os olhos cheios de lágrimas e uma expressão triste que eu nunca tinha visto antes em toda a minha vida. Foi apenas por alguns segundos, mas meu coração batia tão rápido que parecia prestes a saltar do peito. Quando virei a cabeça para trás, ela havia desaparecido. Comecei a chorar. Nunca tinha visto um fantasma ou algo sobrenatural antes, especialmente não alguém em cuja autópsia eu tinha trabalhado. Entendi que aquela jovem estava tentando me dizer algo. Ela queria que eu não desistisse até encontrar a verdade. Foi por isso que ela me seguiu até meu alojamento. Troquei de roupa e peguei minhas coisas imediatamente. Fui direto de volta ao necrotério, onde passei a noite examinando o corpo da jovem. Finalmente, encontrei algo que não tinha notado antes. Ela havia sido asfixiada antes de ser enforcada. Ela não havia tirado a própria vida, alguém mais havia feito isso. Fiquei chocado ao perceber a reviravolta na investigação. A jovem só queria justiça. Entreguei o relatório no dia seguinte e a família, ao tomar conhecimento, ficou furiosa com a promotoria que não havia feito seu trabalho de forma adequada. Eles também estavam insatisfeitos comigo, porque eu não havia feito o meu de maneira eficiente. Exigiam que a pessoa responsável fosse encontrada. Não demorou muito para que eles identificassem o verdadeiro culpado. Ao saberem do meu relatório, o esposo da jovem fugiu da cidade e a história se desenrolou por si só. Ele foi quem a havia agredido e depois a enforcado, na tentativa de fazer todos acreditarem que ela havia cometido suicídio. Infelizmente, isso é mais comum do que imaginamos. A jovem finalmente obteve a justiça que tanto ansiava. Seu marido foi encontrado e confessou o crime. Embora eu tenha ficado aliviado por ter ajudado a resolver o caso e garantir que a jovem descansasse em paz, também fiquei com um sentimento agridoce. Aquela experiência, a aparição da jovem após a morte, continuava a ecoar em minha mente. Agora tenho a satisfação de saber que ela finalmente encontrou a paz que buscava e de compartilhar essa experiência, que ainda me arrepia a pele quando a recordo. Meu nome é Alexandre, e a experiência que desejo compartilhar aconteceu com um colega chamado Armando e comigo, que nos tornamos bons amigos enquanto trabalhávamos em uma morgue, da qual estou prestes a contar. Ambos somos médicos forenses, e naquela época éramos mais jovens e tínhamos pouca experiência na profissão. No entanto, ambos éramos apaixonados pelo que fazíamos. Nos conhecemos na própria morgue, e Armando havia começado a trabalhar lá pouco antes de mim. Quando entrei, foi surpreendentemente fácil conseguir o emprego, e à medida que conversávamos, percebi que ele estava aliviado por ter ajuda no turno da noite. Às vezes, o tempo era insuficiente para concluir o trabalho, especialmente quando havia muitos corpos chegando em um único dia, e ele precisava examiná-los todos. Devo dizer que esse trabalho foi muito desafiador para mim. Ser médico forense no Brasil naquela época, em meio a conflitos frequentes, não era nada fácil. Nunca se está completamente preparado para testemunhar o que víamos todos os dias. Havia corpos que chegavam em pedaços ou com o rosto completamente desfigurado. O aspecto mais triste era que nem todos eram adultos. Tivemos que lidar com muitas crianças que perderam a vida de maneira indescritível devido às decisões de seus pais. A morgue estava sempre lotada dia e noite, com as ambulâncias trazendo corpos constantemente. Em uma ocasião, Armando e eu estávamos trabalhando sozinhos. Estávamos ocupados examinando vários corpos naquela noite e os colocamos nos freezers, mas muitos outros corpos estavam do lado de fora esperando um espaço nos freezers se abrir. O lugar estava repleto, então colocamos esses corpos em macas no mesmo quarto onde estavam os freezers, enquanto continuávamos nosso trabalho no quarto ao lado. Enquanto trabalhávamos,
Lembro-me de ouvir o som das portas dos freezers começando a ranger, o mesmo som que fazem quando você as abre ou fecha. Fui verificar, mas percebi que todas estavam fechadas. Armando me perguntou o que estava acontecendo e eu respondi que não sabia, que todas as portas estavam fechadas e não havia nada fora do comum. Ambos fizemos expressões de perplexidade, mas continuamos trabalhando, sem tempo para especulações. Passou um tempo curto e ouvimos novamente aquele som característico de ranger de portas. Ficamos em silêncio, mas isso não foi tudo. Desta vez ouvimos também uma porta sendo batida. Armando e eu corremos para o quarto imediatamente. No meu caso, confesso que estava um pouco assustado. No entanto, ficamos surpresos ao chegar lá, pois a porta daquele quarto estava trancada. Tentamos forçá-la, mas não conseguimos. E também não tínhamos a chave da sala. O médico que trabalhava lá pela manhã era o responsável pelas chaves. Nós trancávamos por dentro quando saíamos e o médico a abria de manhã. Na noite em que chegávamos, a porta já estava aberta, então não havia necessidade de termos uma chave. Armando sugeriu que chamássemos a polícia, mas eu questionei a necessidade, afirmando que ninguém poderia ter entrado, já que não havia ninguém vivo lá dentro. Ele me encarou cético, como era seu costume. Nossa profissão nos prepara para sermos céticos, mas, às vezes, coisas inexplicáveis acontecem, mesmo sem lógica. Decidimos voltar ao trabalho no quarto ao lado e concordei com Armando que deveríamos continuar trabalhando como se nada de anormal estivesse acontecendo. Eu lhe disse que as pessoas que estavam naquele quarto não eram boas em vida, perdendo a vida fazendo coisas terríveis. Eles não podiam transcender, e eu estava certo de que estavam tentando nos assustar. Armando, por outro lado, não conseguia entender como eu poderia acreditar em coisas paranormais enquanto trabalhava nessa profissão. Expliquei a ele que era perfeitamente possível. Quando você experimenta algo paranormal, não tem escolha a não ser acreditar. Além disso, eu já havia passado por experiências sobrenaturais durante a minha infância. Minha avó era muito espiritual e costumava nos dizer que as pessoas que eram más em vida e perdiam a vida ficavam presas em algum tipo de limbo, sem saber onde estavam. Muitas vezes eram atormentadas por seres malignos que as evitavam. Eu pude verificar isso enquanto lhe contava tudo isso. Nós ouvimos o choro de um homem vindo do quarto trancado. Armando começou a ficar muito nervoso, o que era incomum para ele, pois ele era sempre muito profissional e não acreditava em nada que não pudesse ser explicado cientificamente. No entanto, sua expressão mudava à medida que o lamento continuava. Ele sugeriu que fôssemos verificar. Ambos saímos do quarto e nos aproximamos da porta. Quando tentei ouvir através dela, a porta se abriu sozinha. As luzes do quarto estavam apagadas, embora tivéssemos deixado ligadas como sempre. Armando tentou ligar a luz, mas estava escuro demais para encontrar o interruptor. Decidi entrar no quarto às escuras e dei alguns passos adiante. Não posso expressar o quão pesada era a atmosfera naquele lugar. Algo que nunca havia sentido em toda a minha carreira. Pude sentir a angústia e o desespero daquelas almas perdidas. Estava cercado por corpos que tiveram finais terríveis e muitos deles sequer estavam inteiros. Era simplesmente inexplicável o que senti na completa escuridão. Estava cercado por essas energias terríveis. Armando finalmente conseguiu ligar a luz e o primeiro corpo que vimos estava completamente fora da maca. Era o corpo de um homem com parte de seu nariz costurada por Armando em uma tentativa de reconstruí-lo. Seu rosto estava desfigurado. Não conseguíamos explicar como isso havia acontecido. Armando teve que colocá-lo de volta no congelador, e eu podia ver que ele estava preocupado. À medida que a noite avançava, percebemos que nosso turno estava quase terminando. Armando estava impressionado com o que havia acontecido naquela noite, enquanto eu não estava tão afetado, pois já havia vivido experiências inexplicáveis anteriormente. Na noite seguinte, nos apresentamos para trabalhar como de costume.
Armando me disse que mal havia conseguido dormir e que o que havia acontecido ainda o perturbava. Ele se sentia culpado, pois em nossa profissão não deveríamos ser afetados por essas coisas. No entanto, somos seres humanos e muitas vezes não podemos evitar ter esses sentimentos quando coisas assim ocorrem. Tentei tranquilizá-lo e disse que a noite seria normal e que deveríamos nos concentrar em nosso trabalho, evitando pensar no que havia acontecido. Eu acreditava que a nossa mente podia atrair o que pensávamos e temíamos. Por volta das 2 da manhã, recebemos o corpo de uma criança de 5 anos que havia falecido em um hospital devido a um acidente. O hospital nos enviou o corpo, pois não tinham mais espaço. Colocamos a criança em um quarto de espera, planejando realizar o procedimento de autópsia mais tarde. Armando e eu estávamos ocupados examinando outro corpo quando o choro de uma criança pequena veio do quarto onde a criança estava. Armando ficou visivelmente irritado, mas eu decidi verificar. Caminhei até o quarto e, quando abri a porta, vi que a bolsa do corpo da criança estava completamente aberta, expondo o corpo do pequeno, que parecia ter uma expressão de terror. Fechei a bolsa imediatamente e trouxe o corpo para onde estávamos trabalhando. Armando estava frustrado com a situação e me perguntou o que eu estava fazendo, pois ainda não era a vez de examinar o corpo. Expliquei que não podia deixar aquele pobre menino no quarto sozinho, cercado por todas aquelas energias negativas. Eu tinha certeza de que eles estavam perturbando o menino da mesma forma que fizeram com o homem da noite anterior. Naquela noite não ouvimos mais lamentos, mas ouvimos vários ruídos estranhos que não conseguimos identificar. Não tínhamos mais coragem de verificar o que estava acontecendo. E concordamos que não deveríamos dar mais atenção a isso, para evitar que essas entidades continuassem nos perturbando. Com o passar dos dias e noites, o quarto onde ocorreram os eventos estranhos foi esvaziando, já que muitos corpos não foram reivindicados por ninguém e foram enterrados em valas comuns. Os ruídos estranhos diminuíram gradualmente e Armando foi o primeiro a notar que as coisas haviam voltado ao normal. Eu o admiti e suspiramos, continuando nosso trabalho com mais tranquilidade. Os dias que se seguiram foram difíceis, pois novos corpos continuavam chegando, vítimas de confrontos ou suicídios, e sabíamos que isso causaria caos no lugar. No entanto, parecíamos estar nos acostumando cada vez mais àquele ambiente. Eu tinha medo de me tornar cada vez mais insensível, pois depois de tudo o que vimos e vivemos nesse trabalho, não há como voltar atrás. Acredito que, para quem deseja seguir essa profissão, especialmente em um país onde ocorrem coisas horríveis com frequência, é necessário estar bem preparado psicologicamente.